As cobras e serpentes marcaram alguns momentos ao longo da história, tal qual na franquia Indiana Jones. Na arqueologia não é diferente. As serpentes e cobras são de muita importância para o entendimento de povos e culturas ao longo do tempo, como no caso de pinturas rupestres, onde em diversos paredões de arte rupestre ou em cavernas há cenas de cobras, sejam elas híbridas ou em outros contextos. Há presença também de casos de enterramento desses animais, onde os fósseis encontrados no local dizem respeito sobre a fauna e flora da região, além também da produção de artefatos que faziam com que economias, tradições e culturas fossem identificadas. E falando em produção de artefatos, arqueólogos encontraram um bastão de serpente de 1.400 anos. Isso aconteceu no sudoeste da Finlândia, em um antigo ambiente nas margens do lago Hattusjärvi, que foi nomeado como Sítio Järvensu I. O bastão em si tem meio metro de comprimento e a forma de uma cobra. As cobras são carregadas de significado simbólico na cosmologia finoúrgica e mica, e acreditava-se que os xamãs fossem capazes de se transformar em cobras. Também acredita-se que poderia ter sido utilizado o bastão para fins ritualísticos por um xamã na Idade da Pedra. As serpentes têm sido associadas a diversas tendências e simbolismos ao longo da história e em diferentes culturas, como o simbolismo da serpente na mitologia, onde em muitas culturas antigas as serpentes eram vistas como símbolos de renovação, transformação e regeneração. Na mitologia grega, por exemplo, a serpente era associada a Asclépio, o deus da cura, e o símbolo da serpente enrolada em um bastão ainda é usado como emblema médico. Já nas religiões abraâmicas, como nas tradições como o cristianismo, a serpente é frequentemente vista como um símbolo do mal e da tentação. Ela desempenha um papel importante na história de Adão e Eva no Jardim do Éden. Em algumas culturas asiáticas, as serpentes são vistas de maneira mais positiva. Na mitologia chinesa, a serpente é um dos 12 animais do zodíaco e está associada a características como sabedoria, charme e misticismo. Há também muitas culturas indígenas com implicações em rituais relacionados a serpentes. Algumas tribos consideram as serpentes como símbolos de cura e proteção espiritual. Há também as serpentes nos ouroboros. O símbolo dos ouroboros, no caso, uma serpente que morde a própria cauda, representa o ciclo eterno da vida, morte e renascimento em várias culturas e tradições alquímicas. Já no que diz respeito aos cultos e religiões de mistério, em algumas religiões de mistério ou esotéricas, as serpentes desempenham papéis importantes em rituais de iniciação e na busca de conhecimento espiritual. Resumindo, como as serpentes têm simbolismos variados e a interpretação delas nas opiniões e culturas pode ser tanto positiva quanto negativa, acaba refletindo em uma ampla gama de significados ao longo da história. Segundo Fernandes Ferreira, 2011, registraram-se crenças associadas a serpentes no estado do Ceará, a exemplo da espécie Pseudoboa nigra, conhecida popularmente na região sertaneja como cobra de leite ou cobra preta. A cobra mama em uma mulher grávida, no caso. No imaginário popular, a cobra preta se aproxima da mulher que está amamentando e, quando consegue ocupar o lugar da criança, coloca na boca da criança a ponta de sua cauda. Várias são as sociedades que construíram mitos associando as serpentes a seres prejudiciais, embora outras as vissem como seres sagrados. Segundo Silva, 2013, um estudo desenvolvido no município de Sumé, na Paraíba, a respeito das serpentes no semiárido do Nordeste, faz registro sobre o abate indiscriminado das serpentes devido à percepção negativa que os seres humanos têm desses animais. E quase a metade dos entrevistados demonstraram um potencial negativo em relação às serpentes, refletindo o risco, potencial e mitos associados às cobras. As interações entre o homem e as serpentes podem ser consideradas uma das mais antigas relações etnozoológicas.
Essas relações impulsionam políticas ambientais que possam contribuir para a convivência e respeito entre homem e animais e, consequentemente, contribuir com estratégias de conservação da fauna. Nesse sentido, os estudos etnozoológicos têm contribuído para analisar como as sociedades retratam os animais através de contos, mitos e crenças, uma vez que o homem do campo são detentores de conhecimentos referentes aos hábitos alimentares, comportamentos e reprodução das espécies locais e podem oferecer informações valiosas dessas relações. Por conta das ameaças e da falta de informação, o decréscimo das populações de serpentes pode gerar um descontrole das populações de roedores causadores de pragas, trazendo prejuízos à saúde humana, à agricultura e cadeia alimentar silvestre. Tais problemas se agravam quando aliados a outros fatores como a perda e fragmentação do habitat, introdução de espécies exóticas predadoras ou competidoras, atropelamentos, mudanças climáticas, epidemias, utilização de pesticidas, contaminação da base alimentar e tráfico internacional de espécies que são utilizadas como pets, são alguns dos fatores prejudiciais às serpentes. De modo geral, há uma tendência por parte da população rural brasileira em considerar toda serpente como peçonhenta. Esse fato foi constatado em conversas informais com alguns moradores locais, não considerados especialistas. No entanto, os especialistas já diferenciam as cobras com ou sem veneno. Com isso, contribuindo para os dados zoológicos, todos os entrevistados apontam como peçonhentas e potencialmente letais ao homem os viperídeos, como a cascavel, a jararaca e o surucucu. Serpentes essas de dentição solenóglifa, cujas presas inoculadoras grandes e retráteis são conectadas à glândula de veneno. Também apontaram os elapídeos, no caso as corais, que têm por razão dentição proteróglifa, com presas anteriores pequenas e fixas conectadas à glândula venenosa. Em discordância com alguns estudos biológicos, os informantes atribuem como venenosas e causadoras de morte ao ser humano algumas serpentes da família Colubridae e da família Dicipsagidae. As serpentes dessas famílias possuem dois tipos de dentição: a áglifa, que não possui presas inoculadoras nem glândulas de veneno, e opistóglifa, que possui dentes posteriores modificados responsáveis pelo escorrimento de substâncias ativas provenientes de estruturas denominadas glândulas de Duvernoy. Apesar de certas serpentes opistóglifas apresentarem danos à saúde humana, chegando inclusive a alguns casos isolados de morte, as únicas espécies que geralmente oferecem risco de letalidade aos seres humanos no Neotrópico são as da família Elapidae e Bepidae. Além disso, a salamanta da família Boidae, que possui dentição áglifa, portanto não peçonhenta, foi apontada como a cobra mais perigosa de todas, pois, segundo os informantes, é a cobra com o pior veneno que tem, porque é a que mata mais rápido. O temor que essa espécie causa à população local, principalmente no semiárido, provavelmente a região de maior abundância da espécie no estado, parece superar o causado por espécies realmente peçonhentas. Relacionado a acidentes zoofídicos, é importante dizer que todos os entrevistados demonstraram conhecimento da existência e da prioridade do uso do soro antiofídico em caso de acidentes. Porém, eles também consideram outros procedimentos como eficazes. Segundo 73 dos informantes, eles consideram que ingerir grande quantidade de bebida alcoólica após o acidente garante o retardo e até a anulação da ação do veneno. E na realidade, esse procedimento pode até ter efeito contrário, uma vez que o álcool pode desidratar os tecidos sanguíneos, o que dificultaria a ação do sistema imunológico contra a peçonha, além de aumentar a pressão sanguínea, facilitando a disseminação mais rápida desse veneno na circulação. Algumas outras formas de tratamento foram citadas pelos entrevistados. 62 acreditam que cortar o local da picada ou mordedura para escorrer o sangue com o veneno ajuda. 31 citaram cobrir o local da picada com fumo. 17 mencionaram pólvora. 22 couros de guaxinim. E acreditam também que sugar o veneno ajuda. Todas essas medidas também são inadequadas, devido ao alto risco de proliferação bacteriana na injúria. O uso de torniquete acima do local da picada também foi citado por 39 pessoas. Essa ação foi considerada inapropriada, já que aproximadamente 90,5% dos acidentes zoofídicos no Brasil são bootrópicos, o que é relevante devido ao veneno bootrópico ser de ação necrosante como consequente lesão tecidual. Tal procedimento pode diminuir a irrigação sanguínea do membro atingido, causando uma hipoxia aos tecidos, concentrando o veneno na região oposta ao torniquete, onde há grande risco de destruição do tecido na região da picada.
Outras 58 pessoas também recomendaram um repouso total durante 40 dias, onde o paciente não poderia estabelecer qualquer tipo de contato verbal, nem sequer ouvir o chamarem pelo nome, e muito menos ouvir falarem sobre seu acidente, sob o risco da ação do veneno se intensificar. As medidas apropriadas em caso de acidentes sulfídicos, indicadas pelo Ministério da Saúde, são manter o paciente calmo e, se possível, em repouso, retirar anéis, pulseiras e outros objetos contritores, limpar cuidadosamente o local com água e sabão, manter o paciente hidratada e encaminhar o paciente o mais rápido possível para um centro de atendimento. É válido mencionar que procedimentos utilizados na medicina popular adquirem critérios de eficácia pelas comunidades rurais e tradicionais brasileiras, possivelmente por serem utilizados em situações onde não há realmente um envenenamento ou um quadro patológico preocupante. Além disso, é válido dizer que apenas cerca de 20% dos acidentes provocados por espécies peçonhentas envolvem envenenamento, e somente 50% dos acidentes nos quais ocorre envenenamento resultam em algum problema grave. Os informantes também relataram efeitos causados após o envenenamento. Eles dizem que as vítimas de acidentes sulfídicos, mesmo quando tratadas, passam o restante da vida enfermas. Outros já afirmaram que os sintomas de envenenamento reaparecem em cada caso da luva. Outros ainda relatam que, uma vez picado por uma serpente, o organismo pode adquirir imunidade à peçonha. Essa imunidade ao veneno também é relacionada às pessoas que nascem em dia de domingo, ou que possuem os sulcos da palma em formato de estrela. Porém, em vias de regra, o organismo humano não é capaz de produzir anticorpos capazes de neutralizar uma nova injeção venenosa. Agora nós vamos falar sobre as crenças sobre determinadas espécies de serpentes. Vamos começar pela boa constrictor. É um bóidio que subjuga suas presas por constricção, ou seja, ela enrola seu corpo nas suas presas para tornar mais fácil a ingestão, pois uma vez que ela comprime o corpo de sua presa, é gerada uma força tão forte que interrompe o fluxo sanguíneo, impedindo a chegada de oxigênio aos órgãos. Além disso, é uma serpente que possui hábitos diurnos e noturnos, tem preferência alimentar por mamíferos e aves, e ela pode chegar até 4 metros de comprimento. Ela é popularmente conhecida como cobra de veado. Uma crença muito comum é que a cobra de veado mata quebrando os ossos. Relatos frequentes nas regiões onde houveram a pesquisa de Fernandes Ferreira et al. Constam que a cobra de veado, ao desferir o bote constritor em uma presa, quebra os ossos para depois se alimentar dela. Essa crença, tanto relacionada à espécie como também para outros bóidios semelhantes, como os do gênero Eunectetes e Piton, é bastante difundida em todo o Brasil e no mundo. Outra crença comum é que a cobra de veado berra para chamar a chuva. Essa crença comumente é ouvida nas regiões litorâneas, semelhante à encontrada na área serrana para Surucucu, que diz que serpente emite sons semelhantes ao de um bezerro para atrair a chuva. Todas as serpentes representadas pela família Boida sobrepujam sua presa somente por asfixia. Caso a boa constrictor tivesse a capacidade de quebrar os ossos de suas presas, as pontas formadas pelas fraturas facilmente poderiam rasgá-la de dentro para fora, levando-a ao óbito. Quanto à segunda afirmação, ela possivelmente foi originada devido aos silvos que essa espécie emite, formados pela liberação de ar dos pulmões de encontro ao estreitamento traqueal e que podem ser escutados até 6 metros de distância, mas que não possuem relação com o período de chuva e sim com situações de estresse. Agora vamos falar sobre a Crotalus duriçus. É um viperídeo de hábitos noturnos, tem preferência alimentar por pequenos mamíferos, tem um dorso castanho com losângulos sequenciais mais claros e um guiso, formado pela deposição de equídeses na extremidade caudal. Nas regiões onde a pesquisa ocorreu, é popularmente denominada cascavel. A primeira crença diz que cada anel do chocalho da cascavel é 1 ano de idade que ela tem, crença da área serrana e sertaneja. Outra crença, também relacionada à mesma serpente, diz que quem pisa no esqueleto da cascavel morta se envenena. Essa crença é exclusiva da área sertaneja. A origem da primeira crença é comum nas populações do continente americano e pode ser explicada com a relação em que as pessoas do interior estabelecem entre o tamanho da serpente e o número de anéis do chocalho. Essa relação é diretamente proporcional e depende de fatores temporais. Cada anel do chocalho é formado quando a serpente muda sua pele, um processo chamado equídese, no qual os segmentos de queratina são depositados na extremidade da cauda. Durante a equídese, a camada tegumentar, que normalmente se solta da região próxima aos lábios, se desprende e avança ao longo da cauda, liberando-se da pele por meio de fricção das superfícies ásperas.
A formação de anéis pode variar de acordo com a disponibilidade de alimentos e fatores ambientais, e é possível que o chocalho possa se quebrar se colidir com materiais mais resistentes. No que diz respeito à segunda crença, é importante notar que todas as serpentes venenosas armazenam seu veneno em glândulas na região bucal, que é liberado através de presas. Em algumas espécies, como a Crotalus duriçus, essas presas são retráteis e estão localizadas na parte anterior da mandíbula superior. Isso significa que o contato com as vértebras e costelas de uma serpente venenosa não representa um risco de envenenamento. No entanto, pisar em uma serpente venenosa, mesmo se estiver morta, pode resultar em acidentes graves. Quando uma serpente morre, ela pode se contorcer e ficar de barriga para cima, com a boca aberta, expondo suas presas, que ainda podem conter veneno desidratado. Isso aumenta o risco de acidentes. Além disso, lesões causadas por estruturas ósseas com resíduos de materiais orgânicos e decomposição podem levar a infecções por fungos e bactérias. O presente texto utilizado chama atenção para uma relação conflituosa entre os humanos e os ofídeos, visto que todas as serpentes são vistas enquanto venenosas e potencialmente mortais pelos seres humanos, levando em consideração os estigmas e a desinformação das populações com esses animais. E tendo isso em mente, é possível observar uma naturalização do abate desses animais, que pode resultar na depleção populacional, local, regional e até global, ou seja, uma diminuição de algumas espécies e até o total desaparecimento delas. E como propostas de intervenção ou desaceleração desse processo de depleção, se mostram necessárias a implementação de programas e projetos que visem a divulgação de procedimentos corretos em casos de acidentes com serpentes. Além disso, é necessário destacar a importância de políticas públicas de educação ambiental que visem contribuir com aspectos como a saúde pública. E a exemplo disso, temos o Instituto Butantan, que há anos realiza a coleta de veneno de diversas espécies, injeta em pequenas quantidades em animais como cavalos e extrai o plasma do sangue desses animais, onde são produzidos os anticorpos contra os respectivos venenos. Esse método é conhecido como o princípio da especificidade antigênica e foi criado pelo fundador e primeiro diretor do Instituto Butantan, que conseguiu provar que para determinados casos envolvendo serpentes é preciso ser administrado um soro que é específico para cada tipo de serpente. Os principais soros antiofídicos produzidos no Instituto Butantan são o antibotrópico, o antiprotálico, o antilapídico, o antibotrópico combinado com o antilaquético e, por fim, o combinado de antibotrópico e anticrotálico.